Olá, eu sou Susana Bins, associada ao Rotary Clube de Porto Alegre, Glória Teresópolis, Distrito 4680, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, e este é mais um Conversando com o Rotary. Neste ano de 2023, estamos trazendo exemplos de pessoas e entidades que estão fazendo a diferença em suas comunidades. Começamos com o nosso companheiro rotariano do Rotary Clube de Encruzilhada do Sul, um dos 5 rotarianos do mundo a receber a distinção de Rotary Internacional por seu trabalho em prol da diversidade, equidade e inclusão. Depois, entrevistamos Luiz Carlos Henke, o Biba, da Fundação Tênis, que promove o resgate social de crianças em situação de vulnerabilidade através da prática do esporte e do trabalho com valores embutido no aprendizado dessa prática. Já em março, conversamos com Rosana Casper, que está à frente do projeto do Grupo Marias, um trabalho fantástico junto às mulheres da Restinga na busca do empoderamento, da aquisição da autoestima e da oportunidade de aprendizados que lhes possibilitem a obtenção de alguma renda para a sua sobrevivência. Hoje, vamos falar de um projeto fantástico, mais um dentre tantos projetos maravilhosos, a Associação Viva e Deixe Viver. Para isso, estamos recebendo hoje aqui o Valdir Cimino, fundador e do Conselho de Administração da Viva, direto de São Paulo, e a Idione Rosa, coordenadora do Viva aqui em nosso estado. Bem-vindos, Valdir e Idione. Obrigado, Susana, pelo carinho, pela atenção que você dedica sempre à Associação Vive e Deixe Viver. Obrigada, Susana, por essa oportunidade, da gente comentar, falar um pouquinho desse projeto. Começar pelo começo. Eu gostaria, Valdir, que tu te apresentasses e dissesses a tua formação. Muito bem, eu sou publicitário, eu me formei em comunicação social, depois a vida acabou me levando para a educação. Eu sou professor há 24 anos na Fundação Armando Álvares Penteado, na área de comunicação, marketing, relações públicas, e acabei me envolvendo demais na tecnologia, né? Todo professor, se não tiver antenado na tecnologia, ele deixa de existir. Então, eu fiz todo o meu trabalho, até lancei um livro sobre o papel do educador na era da interdependência, o quanto nós hoje somos interdependentes entre pessoas, mas também em saberes e informação. E pela Vive e Deixe Viver também, fiz 25 anos, né? Nós estamos comemorando os nossos 25 anos, e eu acabei fazendo meu mestrado em Ciências da Saúde, porque, Suzana, eu adoro pesquisa, e eu sou que nem São Tomé. Quando a gente começa a ver resultados espetaculares no âmbito da saúde, e a saúde é empírica, né? Quanto mais resultados a gente provoca, mais reflexões a gente faz, e o nosso trabalho hoje tem sido valorizado pelos indicadores tão positivos que nós produzimos. Então, assim, a Viva nasce desse meu desejo mesmo de provocar um país mais leitor. Essa foi a fonte. Que legal. Eu vou te pedir o mesmo, Idione. Te apresenta e diz a tua formação e o que tu fazes. Então, meu nome é Idione, né? A Susana já comentou. Eu sou administradora e eu também conheci a Viva em 2006, né? E desde lá não larguei mais. Atualmente eu trabalho com administração, trabalho no departamento pessoal, com RH, né? E gestão de pessoas. E estou, nesse momento, coordenadora da Viva também, né, aqui no Sul, e coordeno em torno de 58, 63 voluntários, varia assim. Que bacana. Valdir, em rápidas palavras, só para introduzir o assunto, o que é a Associação Viva e Deixe Viver?
Depois a gente vai aumentando a conversa. A Associação Vive e Deixe Viver, ela nasce exatamente com esse desejo de ter um país onde as crianças pudessem ter mais acesso a livros, né? Viver e deixar viver é não sofrer a dor do outro. Então, o Vivo foi levado no seu primeiro compasso, vamos dizer, para dentro da saúde. Então, possibilitar que aquela criança que está doente, traumatizada, que sente dor, sofrimento, angústia, que ela pudesse ter ali um oásis, alguém oferecendo a leitura. E a leitura sempre junto com a brincadeira, porque criança gosta de brincar, né? E é um bom momento para a gente poder negociar, porque criança adora negociar também, né? Então, a Viva, ela promove a leitura, ela transforma cidadãos interessados em serem voluntários contadores de história. Nós temos um curso que capacita essa pessoa com bastante propriedade para entender o que é ser um agente da saúde, porque ele, em primeiro plano, ele tem que cuidar da vida dele para poder cuidar da vida de alguém. Então, o curso, além de trazer as técnicas, habilidades, competências na arte de contar histórias, mas também mediar uma leitura, provocar a nossa cultura nacional, né? Porque cada região tem autores maravilhosos. Então, quando a gente faz essa provocação, é aí que a Viva nasce. Hoje, a gente percebe que a pandemia nos levou para dentro da educação. Então, a gente tem tido muitas experiências extremamente saudáveis de levar não só para dentro de um quarto de hospital, mas também para a sala de aula, né? Então, a Viva, nesses 25 anos, a gente diz que a gente somos privilegiados de ter um público tão querido, né? São crianças que estão com suas saúdes comprometidas, mas nada impede com que elas deem continuidade à educação, à leitura, ao brincar. E, Suzana, a gente tem percebido que muitos pais esqueceram de contar história, esquecem de contar história para os seus filhos. E a Viva tem sido uma grande provocação, né? Quando os pais perguntam que livro é esse, olha, esse livro está muito bom para mim, não para ele nesse momento. Então, eu acho que é uma grande roda de conversa onde a gente tem trocas extraordinárias, né? Tu falaste em cursos de formação e eu lembro de uma história que tu contaste num desses cursos, lá ocorrida nos Estados Unidos, que onde veio a ideia. Como é que foi? Como é que tu concebeste a ideia daquilo que viria a se tornar o Viva? Em que momento da tua vida isso aconteceu? Então, eu acho que tem dois momentos assim que se juntaram, né? Primeiro, eu sou da comunicação, trabalhei em veículos, ajudei a lançar a MTV no Brasil, e nesse lançamento, para mim, foi extremamente estressante. Eu até questionei se eu queria continuar sendo publicitário, porque era um veículo muito novo, TV segmentada, não credibilizada, sem pesquisa que fundamentasse a venda, né, desse produto. Então, foi um processo de aprendizagem muito grande. E, em algum determinado momento da história da minha vida e da minha vida profissional, eu resolvi, eu tinha a possibilidade na época de tirar um ano sabático. Eu falei, olha, eu quero vivenciar outras coisas. E aí eu consegui um estágio pela própria MTV de morar. Eu digo que é uma gestação porque foram 9 meses, né, de vivência nos Estados Unidos, conhecendo a TV segmentada, mas naquele momento eu percebi que meu inglês, né, era bem macarrônico. E continua sendo, né, porque a gente vai falando, vai se virando e as coisas acontecem. Mas naquele momento eu precisava muito da conversação, da troca de informação, até para poder acompanhar o estágio que eu vinha fazendo. E um dos diretores da MTV, ele recomendou que eu fizesse parte de um grupo de idosos que doavam parte do seu tempo conversando com estrangeiros. Tinha uma metodologia que me encantou de cara, porque era um grande salão de chá, não era asilo, eram pessoas
muito produtivas, acima de 65 anos, né? O mais velhinho tinha 89, o mais novinho 65, e eu, com meus 32 anos, passei a frequentar esse grande salão de chá, onde cada mesinha tinha um velhinho, ou com um livrinho, ou com um jornal, ou com alguma coisa para a gente poder conversar. E era um período de 2 horas que eu fiz a frequência de terças e quintas. Então, toda terça e quinta-feira, eu batia 2 horas, meu ponto, e tinha uma dinâmica que era muito interessante. Eu sentava numa mesa com um velhinho, trocava ideia, e daqui a pouco tocava-se uma sineta, aí os estrangeiros levantavam e trocavam de mesa, aí era um outro velhinho, outra história. Então, a cada 2 horas eram quatro informações, 4 cabeças, 4 histórias, às vezes muitas histórias, e a gente podia discutir tudo. E depois de um mês e meio atuando nessa casa, uma das senhoras, a Emily, que era a pessoa com quem eu via com mais frequência, ela falou: olha, a gente está doando o nosso melhor, nosso tempo para você. Você vai doar o quê para quê? Aí eu falei, pô, já veio assim na intimação, Que pergunta, hein? sem deixar eu respirar, né? Eu fiz assim, bom, então eu peço o seu conselho, porque eu descobri isso aqui através do meu diretor na MTV, né, da pessoa que está me acolhendo. Ela falou, olha, aqui em Nova York nós temos um hospital, que é o St. Vincent, é um hospital de doenças infecto-contagiosas, onde você tem muitos pacientes que hoje são tratados em casa, ou porque um câncer evoluiu, ou porque o HIV deixou muitas sequelas, ou, enfim, são pessoas que estão em casa. Algumas, inclusive, cegas, porque, dependendo da doença, do grau e do acometido, as pessoas já adultas perderam a visão. E aí eu fiz o que ela me mandou e fui lá no St. Vincent conhecer o espaço. Não tinha internet, não tinha nada disso, né, Suzana? Eu cheguei lá e já falei cheio de vontade, né? Quando que eu começo? Aí a assistente falou, olha, tem um curso. Eu fiz assim, tem um curso. Quando que eu começo o curso, então? Ela falou, olha, são 5 passos, um passo por semana. Daqui a um mês e pouco você já vai estar apto a poder doar, que você vai sugerir. E o curso era muito interessante, porque tinha exatamente o cuidado do outro, administração de crise, as normas e práticas do que está dentro de um hospital ou está dentro de um home care, e também trazia ali a potencialidade, o que é ser voluntário. E uma das coisas que eu percebi é que eles não tratavam o voluntário como um projeto assistencialista, mas um projeto de transformação pessoal e social. Inclusive, eles valoravam a hora voluntária, porque eu era obrigado a registrar num diário a minha participação, e isso me deixou muito encantado, né? Porque, assim, não tem assistencialismo, né? A gente sabe que o assistencialismo é necessário, mas aqui a gente quer que você, de fato, doe o seu melhor e faça um match, né, com a pessoa. Depois de 5 semanas, eles me deram uma ficha, eram classificados, eu tinha que pôr meu nome, telefone, como me localizar, e também deixei ali as atribuições do que eu queria fazer. Então, eu coloquei leitura, até porque foi recomendação da dona Emily, ela falou, aqui a gente conversa, lá você vai ler para alguém e você vai ser feliz. Mas também coloquei fazer um supermercado, lavar e levar roupa para uma lavanderia, se tiver que lavar uma louça sem problema algum. Aí coloquei ali algumas especificações e nem 10 dias depois a Bárbara me ligou, recomendando que o irmão dela queria que alguém lesse críticas de cinema, de teatro, porque era uma pessoa que gostava muito e tinha perdido a visão. A partir daí, então, eu comecei um processo. Então, 2 vezes por semana com os idosos, 2 vezes por semana com o Kevin, lendo histórias, críticas. E o que mais me chamou a atenção foi um dia que eu convidei ele para ir para o cinema. Ele ficou muito bravo comigo, falou, não, nada disso, eu não vou sair de casa, eu estou cego. Eu falei, sim, você está cego, mas não está surdo, você está escutando. Então, vamos para o cinema. E aquele dia ele me colocou para fora da casa dele. Ele falou, não, pode ir embora, não quero mais você. Eu falei, então tá ótimo. Então você não me quer, paciência, né? Porque também já vinha tudo, né, respeitando
respeitar Sim. o âmbito da pessoa. E aí eu peguei e fui embora. No dia seguinte, a Bárbara me ligou: olha, ele quer falar com você porque ele está muito chateado. Ele ficou muito bravo com você sem razão nenhuma. Então, ele topa para o cinema. Então, nós passamos aí para o cinema. E daí, Então, dessa tua experiência, veio a ideia de fazer aqui no Brasil isso que hoje é a 92. Associação Viva e Deixe Viver. Isso foi em 92. De 92 a 97, já convite da Rede Globo de televisão, voltei para o Brasil, já uma responsabilidade muito maior, cuidar da marca Rede Globo. Então, assim, não tinha muito tempo para a minha vida, né? Porque não tinha sábado, não tinha domingo, mas sempre ficou pulsando, né, aquela vontade. E entre a minha casa e a Rede Globo, que era na Alameda Santos, né, Paulista, tinha um hospital no meio do caminho, que não por acaso, um hospital chamado Emílio Ribas, um hospital de doenças infecto-contagiosas. Eu peguei e fiz assim: poxa vida, adequação estava no meio do meu caminho. Então, por não ter condições ainda de fazer, de levar alguma atividade, ou de pensar em alguma atividade, eu passei a ser um doador financeiro. Então, durante 5 anos, eu colaborava com recursos para comprar roupa para as crianças, kit de higiene, materiais escolares. Tinham 3 festas anuais que a Capelania Católica promovia, então eu ajudava a comprar tudo que era possível, né, para a festa, e também juntar os amigos. Mas depois de 5 anos, em 97, a Léo, que era uma voluntária que tinha trabalhado na Globo, e ela fazia a ponte, né, ela falou: oh, você ajuda tanto a instituição que as pessoas querem te conhecer, porque você é um dos maiores colaboradores, né? Eu fiz: ai, eu nem sabia disso. Então, vamos lá conhecer. E quando eu entrei, Suzana, despertou alguma coisa que estava dormindo há muito tempo. Eu entrei nos corredores, cinza, escuro, sem espaço para criança, luzes queimadas, mas uma das coisas que mais me tocou foi no mesmo andar ter 5 relógios. E cada relógio estava parado num tempo. Todos os relógios quebrados. Cada relógio estava... Fiz assim: bom, aquilo me chamou a atenção. Falei assim: qual é o tempo que a gente pode dar para o outro? Né? Qual é o tempo? Eu comecei a falar: esse aqui é o tempo da brincadeira, ali é o tempo da injeção, ali é o tempo do acolhimento. E aquilo foi tão simbólico para mim que eu já de cara perguntei se eu podia fazer alguma atividade. E não tinha atividades, estava no início, os doutores da alegria faziam alguma coisa no hospital. E aí eu fui conversar com o Wellington Nogueira, falei: ó, estou querendo fazer uma coisa, até suscitei a hipótese de ser palhaço. Ele falou: não, você não tem nada a ver com palhaço, você já é professoral, eu acho que escarafuncha alguma coisa que vai te dar. E aí, trabalhando na Globo, eu tinha mesmo uma noção do quanto uma criança ficava em frente à TV e o quanto nada em frente a uma leitura. E aí juntou tudo, juntou Dona Emily, juntou Kevin, juntou o próprio curso de formação, e eu falei: eu vou ler para a criança. Então, o processo começa lá no dia 17 de agosto, onde eu passei a visitar o hospital. Então, era ou sábado ou domingo, mas terça-feira pela manhã, tipo 7h30 da manhã, eu já estava no hospital acordando as crianças, elas já sendo acordadas por causa do café da manhã. Então, era café com histórias, né? Enquanto elas comiam, eu contava história; enquanto elas tomavam injeção, eu contava história; enquanto elas estavam preparadas para fazer um exame, a história acontecia. E as coisas foram ganhando forma, volume e adeptos, né? E aí surgiu a Associação Viva e Deixe Viver, de voluntários, contadores de histórias, principalmente em hospitais para crianças. E uma vez iniciada a Viva em São Paulo, ela acabou saindo dessa fronteira e se espalhou pelo país. Onde que Olha, nós temos a Viva hoje? a Viva, ela começa, né? Foi muito engraçado, porque
aí você começa a ganhar uma certa notoriedade, né? Nós éramos, no início, 36 pessoas, aí eram 36 vontades, aí eu quero levar a criança para andar de cavalinho no parque, eu quero levar a criança para... Falei, não vamos levar a criança para lugar nenhum. Criança, nós vamos transformar o hospital no parquinho, no cineminha, não dá, porque tirar uma criança de dentro de um hospital para levar para qualquer lugar, eu tenho que levar uma UTI móvel, eu tenho que levar profissionais da saúde, e não é isso, não é isso que está na minha cabeça. Não acho que seja isso. Bom, as 36 pessoas se transformaram em 7. Depois que a gente sentou para dizer, olha, a missão é essa, a visão é aquela, o que nós queremos de fato como valores, né? Então, com 7 pessoas, a gente recomeçou a história, mas já extremamente sedimentada. E logo em seguida, nós fomos chamados pela revista Veja para fazer uma matéria. E eu não sabia que a Vejinha São Paulo, não era nem a Veja, mas as revistas, né, nem tinha internet, continuo dizendo ainda. Foi o poder mesmo da revista num consultório dentário, numa, né? Porque a revista vai ganhando vida em outros âmbitos. E aí nós recebemos o convite da Secretaria do Livro e da Leitura da Bahia, a Maria de Lourdes, uma pessoa tão generosa, ela já não está entre nós, mas foi ela que levou para a Bahia, porque ela tinha já o Saveiro Literário, que contava histórias na Bahia de Todos os Santos, então o Saveiro parava com contador de história, com biblioteca, enfim, tinha um monte de entretenimento. Mas ela falou, eu quero levar para dentro de hospital, porque eu sou muito parceira de um hospital chamado Roberto Santos aqui, que foi o primeiro hospital. Nós ancoramos lá na Bahia e ela falou, porque aqui a gente lida com uma população gigantesca, muito carente, e aí deu certo. Depois foi crescendo, né? Então, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, interior de São Paulo começou a crescer, Brasília, né? Esqueci de alguma, Ediane? Acho que não, né? Marília? Aí interior de São Paulo foi para Marília, Ubatuba, Jundiaí, enfim. Hoje são 20 cidades e 6 estados do país, 5 estados mais o Distrito Federal, né? Então, isso foi ampliando, foi uma semente que só dependia mesmo da boa vontade das pessoas, né? Porque as pessoas ligavam, eu quero levar, como é que faz? A gente sempre fala, olha, faça o curso de capacitação para entender, né, a A dinâmica. complexidade que é, né? Porque não dá para... Então, nós fomos, de uma certa forma, arquitetando. A Regina Porto, no Rio de Janeiro, foi a pessoa que mais me ajudou na concepção de criar um manual de multiplicação. Depois, a gente teve, né, a parceria com Porto Alegre, que, na época, foi o Dimas que Denis, levou... Denis Denis, Escudeiro. o Denis, que Isso. levou para Porto Alegre, e o Denis, morava em São Paulo, foi para Porto Alegre, e a gente foi vendo que as coisas, de uma certa forma, foram organicamente se organizando e trazendo pessoas mais ao entorno dessa história, né? Então, isso só fortaleceu a empatia de pessoas, mas mais do que nunca, né? Pessoas interessadas em produzir cultura, produzir educação, produzir saúde, né? Hoje, a Viva abraçou, durante essa caminhada toda, algumas políticas públicas, porque a gente sempre imagina que uma organização não governamental ela tem que ter os seus pilares, né? Então, acho que o pilar maior foi em 2001, quando nós descobrimos que a gente já estava provocando a temática humanização da saúde, e nós criamos o primeiro Congresso de Humanização da Saúde, com apoio de diversas organizações não governamentais, com o governo, e esse movimento gerou o primeiro programa de humanização da saúde, que foi pelo governo do estado de São Paulo, através do Ministério da Saúde, que era o ministro Serra, na época. Mudou a gestão,
Então, 2003, de 2001 para 2003 vira política pública, e a gente nunca perdeu a ânima de falar e de mostrar as boas práticas produzidas dentro da saúde. 2005, a Luísa Erundina começa a falar sobre brinquedoteca hospitalar, mas as pessoas acham que brinquedoteca é botar um monte de brinquedo lá e tudo bem, né? Só que você não esquece, porque a gente não pode esquecer que tem a higiene do brinquedo, o uso do brinquedo, a precariedade do ambiente. Quem é que vai cuidar disso, né? É o enfermeiro que vai cuidar? Ele já está com 200 mil coisas na cabeça, ainda vai ter que cuidar de brinquedoteca? Então, naturalmente, os voluntários de diversos grupos foram assumindo esses postos, né? Até criar, de fato, o brinquedotista, o espaço para esse profissional dentro da saúde. Isso nos deixou bastante felizes e a gente pegou alguns anos, né? Como a gente tem vivência com crianças, que a gente conta história há muito tempo, né? Crianças que vivenciam, que são internadas, que são moradores de hospital, a gente percebeu que o desenvolvimento da classe pedagógica hospitalar é muito importante. Então, a gente tem alguns casos emblemáticos na vida que a gente ajudou a criança a se alfabetizar. Quer dizer, ela conheceu a contação de história, o escrever e o ler antes da escola, porque como moradoras de hospitais elas não teriam condições. E hoje a classe hospitalar ganha força, ganha menos do que a gente gostaria, mas que depende muito do gestor acreditar nessa política, nessa lei e fazer essa coisa acontecer, né? Que fantástico, né? Eu cada vez me encanto mais com essa proposta da Viva. E saindo de São Paulo e vindo para Porto Alegre, nós temos aqui a Idione, que já disse que entrou na Viva em 2006, mas eu gostaria de saber eh, por que tu entraste na Viva, como tu chegaste na Viva. Então, a Viva veio para cá em 2004, como o Valdir já falou, pelo Denis Escudeiro, né, que foi que trouxe. E a minha irmã, ela é técnica em saúde bucal, e a esposa do Denis, ela é dentista, e elas trabalhavam juntas. Então, em 2006 teve o curso, e ela convidou a minha irmã para fazer, e a minha irmã me convidou. Então, nós fomos fazer, nós duas, né? Daí a gente fez o curso, atuamos bastante tempo, depois ela acabou saindo da Viva, e eu fiquei, né? Assim, nenhum momento eu parei. E aí, em 2015, a gente, a Nana assumiu, antes de 2014, a Nana assumiu a coordenação, que antes era por outras pessoas, e ela tinha um sonho de engravidar, né? E ela não conseguia, então ela assumiu a Viva e foi dedicando o tempo dela para a Viva, assim, né? A Nana é uma pessoa maravilhosa, ela tá também, acho que desde 2004, né, Valdir, desde o início, e Isso. ela começou como voluntária fazendo a formação, né? Fazendo uma palestra da formação, e depois ela fez o curso e ela entrou para a ONG. Então, assim, nessa dedicação para a Viva, ela acabou esquecendo que ela queria o filho e engravidou, né? E como ela esperou muito, assim, ela quis se dedicar totalmente para o bebê, né? E acabou passando para mim a coordenação, assim, ela viu em mim, assim, alguém que poderia substituir ela. E eu sempre falo, assim, que eu não faço nem a metade do que ela faria, mas Imagina. faço com muito amor, né? E, e acabou que desde 2015, então, eu coordeno os voluntários. Ah, a gente está atualmente, a pandemia fez com que vários voluntários tomassem outro rumo, aconteceu muitas coisas na vida das pessoas, né? Mas nós já atuamos aqui em Porto Alegre com em torno de 100 voluntários, 110 voluntários, hoje nós temos 65. E desses 65, temos 50, que a gente pode dizer assim, que são realmente ativos nas instituições. Os outros, eles estão começando, estão recomeçando, né? Muita gente a gente está buscando, muita gente está querendo fazer a reciclagem para retomar também, eu tenho vários pedidos para isso, né? E isso, assim, e estou até hoje, né, na coordenação. O Valdir está aí para dizer se eu faço um trabalho legal ou não, mas eu me dedico 100%, né? Sou muito fã também da Viva, tá no meu sangue, assim, corre pela veia, a gente não tem como a gente
não falar da Viva e não se emocionar com todo o trabalho que é feito, né? E é isso. Aqui em Porto Alegre começou, vamos ver se eu não estou enganada, pelo Hospital da Criança Santo Antônio. Isso. Tá. Aham, 2004. Então, os voluntários faziam o curso e iam ser contadores de histórias para as crianças hospitalizadas ali. E Isso. depois, a Viva aqui em Porto Alegre também se expandiu. Que outros Isso. lugares têm a presença da Viva? A gente atualmente assim nós estamos contando aconteceram muitas coisas, né? Então, nós estamos contando hoje também para adultos, não só para crianças, no Hospital Santa Clara e no Hospital Santa Rita, em Porto Alegre, na instituição da Santa Casa, né? Que é o Santo Antônio, o Santa Clara, o Santa Rita, são vários hospitais. Nós contamos na PUC também, e na PUC, na pandemia, a parte das crianças, ela mudou de local e foi para um outro local. E na PUC ficou somente adultos, e também nós contamos para adultos lá. Contamos na CD, contamos na Kinder, que é uma escola de educação para crianças especiais, e contamos na Pai, em Sapucaia do Sul, que é uma cidade metropolitana, e para Pai de Triunfo também, que é uma cidade, fica 80 quilômetros de Porto Alegre, né? Então, nós temos essas instituições atualmente, e somos, Suzana, assim, muito, muito bem recebidos, assim, né? Todo mundo espera muito a gente. Esse trabalho ele tem uma grande importância na vida de cada pessoa que a gente toca, né, com o livro e transforma realmente transforma vidas, como a gente fala bastante, né? E a gente já viu depoimentos, já encontrou, tem uma colega nossa que ela gosta muito de escrever, que é a Madu, ela disse que já encontrou alguém na rua que deu um depoimento falando que como foi importante a visita dela no momento que ela estava com o filho no hospital. Então, isso faz com que a gente tenha esse nosso coração de alegria, né? E faz com que a gente tenha certeza de que esse é um caminho certo, um caminho correto, que não tem dúvidas de que é um trabalho importante, né? A gente levar educação e levar esse conhecimento para as pessoas hospitalizadas naquele momento assim, frágil da vida deles, né? É, é importante, faz toda a diferença naquele momento ali. E o que Su- significa para uma criança que está internada o momento em que entra alguém, né, com um jaleco branco, mas com algumas coisas coloridas, um adereço na cabeça, que se apresenta, pede para contar uma história, a criança aceita, e naqueles minutos em que ela está naquele universo imaginário, o que isso significa para essa criança que está doente, que tem um cotidiano de exames, de remédios? Como é que funciona? Ah, eu sou uma pessoa que sou muito lúdica, eu costumo dizer, né? Para mim tudo é história. E acredito que é um momento em que eles saem desse universo ali que eles estão, né? E vão para o mundo encantado, que é o mundo da história, que é o mundo onde a gente pode pensar, a gente pode ser quem a gente quiser, é um mundo onde a gente pode sonhar, né? Então isso vai fazer com que eles, por alguns momentos, eles saiam, né, daquele momento de que eles estão ali doentes, eles esquecem isso. E às vezes não é só no momento que nós estamos ali, eles acabam esquecendo realmente e entrando nesse mundo, ficando por é, muito tempo nesse mundo da imaginação, né? Então, eu tenho sempre uma história que eu conto, quando eu digo que eu sou lúdica, né? Porque eu já fui fada madrinha, já fui várias coisas, né? Mas a fada madrinha, eu tenho na minha casa a fantasia da fada madrinha, e a minha sobrinha, que tem hoje 6 anos, ela tinha uns 4 anos, ela estava na minha casa, e ela estava brincando, daqui a pouco ela sentiu, eu quero ir para minha casa, quero ir para minha casa, quero ir para minha casa, e eu fiquei assim, até preocupada, né? Mas levei embora, daí quando cheguei lá, ela deu tchau para mim, não deixou eu entrar, e aí daqui a pouco a minha irmã me liga dizendo assim, ela chegou em casa muito ansiosa, ela queria contar um segredo para mim. Mãe, eu preciso contar um segredo para tia, ela nem sabia falar. A minha tia é a fada madrinha, porque ela descobriu dentro do roupeiro a fantasia, né? A minha tia é a fada
madrinha. E eu sou a fada madrinha até hoje, assim, ela tem 6 anos e eu sou a fada madrinha, né? E quando a gente vai no shopping, assim, a gente abre a porta do shopping com abracadabra, e a porta se abre, ela acredita que ela tem a força de abrir a porta do shopping. Então, acho que isso, assim, isso faz, imagina, se faz a diferença para uma criança, assim, que não está passando por uma dificuldade, imagina para uma criança que está lá, né, dificuldade. Então, a imaginação, esse mundo de imaginação, ele é um mundo fantástico, assim. Eu vivo bastante nele. O Valdir, Suzana, a Idione falou que esse momento é o momento que a criança esquece um pouco sim, a realidade dela. E tem indicativos médicos, tem. né, É, a disso aí, né? gente, Suzana, eu sempre fui a favor, né, do pesquisar, né, porque como a medicina é empírica, então, assim, é, lá atrás as pessoas sempre falavam, o trabalho de vocês é tão bonitinho, era tudo ninho, 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 e eu falava, puxa vida, quando é que eu vou provar que isso tem uma função muito Maior. mais, sabe, é uma função terapêutica, uma função pedagógica, uma função de acolhimento, né? Porque a gente fala de humanização da saúde, mas o triedo da humanização é basicamente é o acolhimento, né, das famílias, dos profissionais da saúde e do próprio voluntário que está ali exercendo esse papel com grande propriedade. Então, a gente tem diversas pesquisas. Pesquisas de a criança desenha o hospital antes da contação de história, desenha depois, e a gente via assim, desenho cinza, preto, com cruz, com caixão, de repente vira o hospital todo florido. Então, assim, tinha uma reação muito grande do quanto o lúdico transporta essa criança para um outro mundo. E aí é a criatividade, a imaginação, né? Como a Ide colocou, as crianças de 0 a 6, elas vivem num mundo fantástico. Então, esse mundo fantástico é que nós estamos possibilitando, mesmo as crianças um pouco mais velhas, muitas vezes sem informação, que quando a gente oferece um livro, ela pega um livro para uma criança de 2, 3 anos, aí você fala, opa, tem alguma coisa aqui que faltou livro na vida dessa criança. Mas a última pesquisa que nós desenvolvemos foi, inclusive, de um, é, de um profissional da área de neurociência, um médico da área de neurociência, que queria ser voluntário do Viva, mas não conseguia. Mas tinha um fator. A pessoa que viaja muito, está nos Estados Unidos, está na Europa, está não sei aonde, e aí ele mais faltava no curso de formação, então ele tentou 3 vezes, 3 anos, até que ele chegou para mim e falou assim, olha, o curso de vocês é muito exigente e eu quero doar. Eu vou continuar tentando. Eu fiz assim, não, mas o que você faz? Eu sou professor na área de neurociência, na faculdade do ABC, na Universidade do ABC. Eu falei, então, será que a gente não podia, enquanto você não se torna contador de história, não tem uma outra ação que você poderia nos ajudar? Eu adoro pesquisa. E dali veio exatamente a pesquisa. Eu falei, mas eu não quero pesquisa mais de desenho, eu quero pesquisa orgânica. Eu quero saber o que acontece no organismo da criança quando ela está recebendo a história. O que provoca isso, né? E, para nossa felicidade, nós conseguimos o apoio da Rede D'Or e fomos lá investigar 80 crianças, 40 receberam a contação de história, a narrativa, na UTI, né, num espaço mais traumático, e ela tinha o livre arbítrio de escolher entre 8 histórias, né? Então não era nada imperializado. A gente ia lidar com a narrativa daquilo que ela escolheu. E o efeito controle, o grupo controle, eram as crianças que iam brincar. Nós íamos provocar algumas brincadeiras que não exigisse tanto dela o mundo da imaginação, né? Então, coisas mais lógicas, com razão, e isso foi muito interessante porque o resultado simplesmente demonstrou uma queda no cortisol da criança que brincou em até 4 vezes, e a criança que ouviu a narrativa dobrou isso. Então, o cortisol foi lá para o chão. Isso nos deixou tão encantados, né? Foi um paper que saiu internacionalmente, circulou pela mídia toda, e a gente falou, bom, conseguimos algo inédito, né, para o nosso trabalho. E passamos a, de fato, ser mais respeitados por
Inclusive, os voluntários preenchem um diário, né? Cada vez que eles participam, eles colocam algumas informações que já lá no passado, para mim, era trabalhar a escala de humor e dor, quando eu entrei no quarto, como essa criança estava, quando eu saí. O pai brincou, o profissional da saúde brincou ou só medicou? Então, a gente traz, mas também traz lá o voluntário, como que você entrou nessa ação e como você saiu dessa ação. Isso, Suzana, nos valeu agora. Nós vamos começar agora no mês de maio, já fizemos todos os testes. Nós fomos convidados pela Unicamp, pelo Instituto de Estudos da Literatura, a levar o nosso curso de formação como uma disciplina extensionista, né? E também formamos 8 voluntários que vão aplicar a pesquisa num outro formato. Então, nós vamos aplicar com crianças, as crianças que nós utilizamos na primeira fase foram crianças de uma classe social privilegiada, né? E agora nós vamos para o SUS, então nós vamos fazer a comparação. Só que a pesquisa também cresceu, porque lá a gente dava 8 livros, agora serão grupos. Então vai ter o grupo de leitura um pouco mais longa, a leitura mais curta, a poesia, a tecnologia, quer dizer, ampliou essa percepção, mas também nós vamos tirar a saliva do voluntário, né? Então, tira-se antes a saliva, conta-se a história e depois tira-se novamente. Isso a gente jamais esperava. Então, o tempo é que foi dizendo para a gente o tamanho dessa responsabilidade que nós temos. E aí eu só quero complementar que a ID é um amor de pessoa, uma pessoa que é assim, extremamente dedicada. Eu acho que todos os setos que foram passados por voluntários, né, que carregam o andor, eu sempre digo, são pessoas que são especiais, né, que de fato acreditam que naquilo que a gente sempre coloca, são pessoas conscientes da causa que estão abraçando, são pessoas compromissadas com a instituição, e a gente vê o quanto as instituições valorizam hoje o nosso trabalho, e constante, porque na constância, né, na frequência que a gente vai ver mudança no outro, mas principalmente na gente. O Valdir, só para assim, para as pessoas menos conhecedoras que possam estar nos ouvindo, o que significa baixar o nível do cortisol? Ou seja, a criança, o cortisol é aquele hormônio que infere muito na inquietação, na tristeza, na angústia, né? É uma potencialidade para o afastamento da criança da realidade e para aquilo que você colocou. Então, ela só vai reforçar a dor, o sofrimento inesperado. Ai, quem é a pessoa que vai me cutucar? Quem é a pessoa que vai me angustiar? Então, é aquele semblante, aquela nuvem negra, vamos dizer assim, né? E quando a gente vai para a endorfina e a ocitocina, que é o hormônio que é o mais poderoso, né? Que é quando as mães produzem, quando elas estão amamentando, que é um grau de felicidade extraordinário, é isso. A contação de história tem esse poder, né? De transportar a criança dessa nuvem negra para uma nuvem azul, uma nuvem interessante, onde ela pode, de fato, inclusive colaborar com o seu tratamento, né? E eu imagino que também transportar o contador, né? Não, Porque eu não eu tenho imagino dúvida. que essa questão ali no diário, né? Como você entrou e como você saiu, eu Uhum. imagino que o como você saiu deve estar sempre no máximo, né? No máximo, na máxima potência, porque às vezes o voluntário é sempre o inesperado. Eu vou abrir uma porta, eu vou encontrar quem? A criança vai querer minha história, porque também isso é uma dificuldade que o voluntário precisa entender. Oi, ela não está te rejeitando, ela está rejeitando o momento dela. E se você puder escutar o não dela e obedecer o não dela, pode ter certeza que ela vai te chamar de volta, né? E quando a gente fica, né, tentando forçar a barra, não dá certo, né? Ninguém gosta disso. E com a criança, que ela traz esse espírito mais livre, que ela é acolhedora quando ela quer ser, mas ela é negociadora também, né? Porque criança adora negociar, né? Então, perceber, né, o quanto a gente pode ser favorável ou desfavorável nessa construção desse relacionamento, mesmo que seja um relacionamento de 20 minutos, né?
Eu acho muito fantástico assim que essa atuação dos voluntários da Viva, elas têm o poder de transformar a pessoa a quem a contação está se dirigindo, né? Mas também o próprio voluntário, né? O voluntário às vezes sai de lá com muito provavelmente com a sensação de que ele foi mais ajudado do que realmente ajudou, né? Isso eu não E tenho dúvida, viu, Na verdade, Suzana? não é a sensação, né? A gente sai realmente melhor Convicto. e nós somos mais ajudados do que a criança, né? Na verdade, é bem essa, né? A Viva aqui no Rio Grande do Sul fez 18 anos e no Brasil fez 25, né, Valdir? Isso. Isso. Tá. E que característica precisa ter uma pessoa que queira participar da Viva? Vontade de contar a história. É, E aí ela vontade. procura se informar Então, dos eu acho que a cursos. gente tem alguns fatores, sabe, Suzana? Primeiro, a gente respeita o próprio hospital, então, acima de 18 anos no hospital. Há 3 anos nós mudamos nossa missão, visão e valores, foi o que a Ide falou. Então, as pessoas se formam, nosso curso hoje ele tem 10 módulos, quem faz até o 6º módulo se formou contador de história. Então, ele pode contar a história onde ele quiser, na família, na escola, no asilo, em qualquer âmbito. Aí tem mais 4 módulos que o empodera para ter essa visão da saúde, que quer cuidar de gente na saúde. Tanto é que a gente hoje trabalha a criança, mas trabalha o adulto, mas trabalha o idoso também. Nós tivemos a grata satisfação de ser convidados pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo para criar um curso chamado Tempo Rei de Histórias. Só retomando aquilo que nós começamos lá. Aqueles velhinhos que gostam de contar história, que gostam de ser ouvidos, né? Porque a criança, quando pequena, fala, conta mais uma vez, tia, conta de novo, conta outra vez. Aí você conta 600 vezes a história, porque a gente sabe que ela está. Você vai contar cada vez, você vai contar com toda a felicidade do mundo, porque ela está formando as cognições, ela está entendendo o mundo a partir daquela história, né? Toda a história bem contada, a gente está contando a história do mundo para ela. O idoso é o que retém menos voluntário, porque ele quer contar a história, aí ele conta de novo, aí ele conta de novo, e a pessoa fala, não, já cansei. Cansei, é sempre a mesma história. Então, nós criamos um curso para poder fazer provocações, né? Porque a memória está fraca, a memória está esquecida, a memória já não resiste mais. Então, a gente tirou esse ato da repetição para a criança e nós criamos um curso para dar escuta qualificada e para salvaguardar histórias bacanas, né? Então, existe um site chamado temporeidehistórias.org.br, onde a gente lapida a história de alguns idosos, coloca ali e depois o contador de história pode contar uma história real para uma criança. Então, a gente fez a relação intergeracional. Levou 20 anos para a gente perceber que a gente tinha essa potencialidade. Mas é aquilo, se você não se especializa no mundo infantil, que era o nosso caso, encontrar o fio da meada, o fio de Ariadne para fazer com que essas conexões aconteçam, leva tempo. E a gente só partiu para abrir esse leque de atendimento a partir do momento que a gente tem convicção, tem números, tem indicadores e tem seriedade em tudo aquilo que a gente produz. Se as pessoas quiserem saber um pouquinho mais da Viva, tem o site Isso. associaçãovivededeixeviver.com.br, é isso? .org. Ah, www.vivaedeixeviver.org.br. perfeito. Colocando no Google ali, a Associação de Vida de Ver, a primeira que aparece é o É a site. primeira que aparece, Ah, tá? ótimo, porque eu imagino que a nossa conversa vai despertar em algumas pessoas a vontade de conhecer um pouco mais. Nós estamos nos encaminhando para o final, e antes de eu agradecer a presença de vocês, eu queria fazer uma pergunta, a mesma para cada um. Ok. Ide, o que te encanta na Viva? É Eu falo, difícil, né? É muita Você. é difícil. coisa.
É difícil, mas na verdade eu sempre, quando eu comecei a contar histórias, eu achava que eu ia incomodar, porque eu estava na minha mente entrando em um quarto. Então, um quarto é uma coisa que é particular, né? E hoje, assim, o que me encanta é ver uma criança sorrindo num momento difícil da vida dela, ver o pai e a mãe sorrindo, porque tem muitas histórias que viram brincadeira, né? Uma brincadeira geral, às vezes a enfermeira entra no quarto e a gente está lá na maior farra que a gente fala aqui no Sul, né? E daqui a pouco a enfermeira já entra na brincadeira também. Então, o que me encanta é isso, é a gente poder tirar um sorriso de quem está passando por um momento difícil, né? E essa receptividade natural que a criança nos dá, que nem o Roger falou, né? A criança, ela é lúdica, aquilo é verdadeiro dela. Então, isso é realmente o que mais me encanta, assim. E o que te encanta, Valdir? Olha, Suzana, são muitas coisas que me encantam, mas assim, quando eu me coloco na pele de um cidadão, o que me encanta é o exercício do voluntariado no nosso país. É o exercício de fato, promover o bem, porque a gente sabe que quando a gente está promovendo o bem é para nós também, né? Como você falou, às vezes a gente ganha mais do que o outro que está recebendo. Como professor, eu sempre vejo a possibilidade de abrir espaço para o conhecimento, para a cultura, para a educação. Eu acho que a gente já sofreu demais com tanta pedra e tanta violência nesses últimos anos. Quer dizer, abrir a mente, oferecer uma leitura é oferecer, como eu falei, a história do mundo para o outro. Então, como professor, eu me vejo nessa responsabilidade de ter um país com mais leitores, porque quanto mais leitores nós tivermos, mais humano nós seremos e mais empáticos com a vida também. Acho que basta de violência. A violência gratuita não nos leva a nada, né? E eu sempre peço, né, pais, né, o que me encanta é leiam para os seus filhos. Uma criança só vai ser leitora se ela tiver referências dentro de casa. E sem referências nós não somos ninguém. Perfeito. Eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade de vocês em conversarem conosco, mas mais do que isso, eu gostaria de parabenizá-los pela dedicação a esse movimento fantástico que é a Associação Viva e Deixe Viver. Valdir, a ti, um agradecimento especialíssimo por Obrigado. teres um dia tido essa magnífica ideia, buscando parcerias que viabilizassem a sua existência e por estares te dedicando tanto e há tanto tempo para que outras pessoas que tu nem sabes quem são possam ter momentos de alívio e de alegria em suas vidas. E de a ti também um agradecimento muito especial pela tua coordenação da associação aqui no nosso estado, pela tua paixão pelo projeto e pelo teu incentivo constante aos contadores que tu coordenas. Muito obrigada a vocês dois. Obrigada. E nesse agradecimento eu Agradeço. quero agradecer a todos os contadores da Viva no Brasil, aqueles que já foram Legal. contadores, aqueles que ainda são, pela doação do seu tempo, da sua voz, da sua alegria para amenizar o sofrimento das pessoas. Muito obrigada de coração a vocês. Obrigado, Obrigada. Suzana, pelo carinho. Obrigado, Ide, pelo coração sempre aberto. Obrigada.